Imagine olhar para o céu em uma noite completamente escura e descobrir que existe uma galáxia tão gigantesca que contém centenas de bilhões de estrelas, e que neste exato momento ela está vindo em nossa direção. Não é ficção científica, não é uma teoria sobre um futuro distante, é o destino da nossa própria galáxia. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda estão se aproximando pelo espaço a uma velocidade impressionante, e em algum momento do futuro, suas estruturas começarão a interagir de maneira dramática. Mas existe um detalhe ainda mais assustador: nós já estamos dentro desse processo. Andrômeda está a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz da Terra, o que significa que a luz que vemos hoje saiu de lá quando nossos ancestrais sequer existiam como seres humanos modernos. E quando você descobrir o que realmente pode acontecer quando essas duas galáxias se encontrarem, perceberá que a parte mais assustadora talvez não seja uma colisão, mas aquilo que poderá acontecer com o próprio céu acima de nós. E tudo começa com uma pergunta aparentemente simples: o que exatamente está vindo em nossa direção? Andrômeda, também conhecida como M31, é a grande galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Vista da Terra, ela parece como uma pequena mancha difusa no céu, facilmente confundida com uma nuvem ou uma estrela borrada quando observada sem equipamentos. Mas essa aparência engana completamente. Andrômeda possui uma estrutura gigantesca, com centenas de milhares de anos-luz de extensão quando consideramos suas regiões externas, e abriga uma quantidade colossal de estrelas. O que vemos no céu é apenas uma pequena parte de sua verdadeira dimensão. A maior parte de sua estrutura é extremamente tênue e praticamente invisível aos nossos olhos. E existe outro detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Quando observamos Andrômeda, não estamos vendo como ela é agora. Estamos vendo como ela era cerca de 2,5 milhões de anos atrás. A imagem que chega aos nossos telescópios é uma mensagem enviada pelo universo em um passado tão remoto que a própria humanidade ainda nem existia. Ou seja, enquanto você observa Andrômeda, está literalmente olhando para uma fotografia antiga do universo. Durante muito tempo, os astrônomos tentaram determinar exatamente o destino da Via Láctea e de Andrômeda. Sabíamos que elas estavam se aproximando, mas havia uma pergunta fundamental: seria apenas uma passagem distante ou as duas realmente colidiriam? Observações mais precisas mostraram que a situação é muito mais complexa do que simplesmente duas galáxias indo uma contra a outra. A gravidade começa a dominar tudo em escalas gigantescas. Cada galáxia possui uma enorme quantidade de matéria, incluindo matéria escura, que não podemos observar diretamente, mas cuja influência gravitacional é evidente. À medida que as duas estruturas se aproximam, seus campos gravitacionais começam a interferir cada vez mais. Estrelas podem ter suas trajetórias alteradas, enormes correntes de estrelas podem ser arrancadas das galáxias e regiões inteiras podem ser deformadas. E aqui surge uma das maiores surpresas. Quando dizemos que Via Láctea e Andrômeda vão colidir, isso não significa que as estrelas vão simplesmente bater umas nas outras como carros em uma rodovia. Na verdade, o espaço entre as estrelas é tão gigantesco que a probabilidade de duas estrelas individuais colidirem diretamente durante a fusão galáctica é extremamente baixa. Parece contraditório, não é? Duas galáxias inteiras podem se atravessar, e ainda assim, quase nenhuma estrela tocará a outra. O motivo é a distância absurda entre elas. Imagine reduzir o Sol ao tamanho de uma pequena esfera e colocar outra esfera equivalente representando outra estrela. Mesmo nessa escala, as distâncias seriam enormes. Portanto, o verdadeiro espetáculo acontecerá por causa da gravidade. Os braços espirais poderão ser distorcidos, estrelas poderão ser lançadas para regiões diferentes e nuvens gigantescas de gás poderão ser comprimidas. E quando o gás é comprimido em grandes quantidades, algo extraordinário pode acontecer. Novas estrelas podem começar a nascer em uma taxa muito maior. Isso significa que a futura fusão entre Andrômeda e a Via Láctea poderá transformar completamente a aparência do céu para qualquer civilização que esteja viva para testemunhar esse processo. Agora, imagine estar em um planeta semelhante à Terra durante uma das fases mais intensas dessa aproximação. O céu noturno, que atualmente mostra uma faixa relativamente discreta da Via Láctea, poderia se tornar completamente diferente. Andrômeda aumentaria progressivamente no céu conforme as duas galáxias se aproximassem. Ao longo de milhões e milhões de anos, sua presença poderia se tornar uma estrutura gigantesca atravessando a escuridão. Os braços das duas galáxias seriam distorcidos pela gravidade e novas regiões brilhantes poderiam surgir devido ao nascimento acelerado de estrelas. Em determinado momento, a antiga divisão entre nossa galáxia e a outra galáxia começaria a perder sentido. Seriam duas estruturas cósmicas interagindo até que, depois de uma longa sequência de encontros e reorganizações gravitacionais, uma nova galáxia surgisse. Durante muito tempo, os astrônomos usaram o nome informal Milcomeda para descrever esse possível resultado.
Mas existe algo nessa história que torna tudo ainda mais perturbador. O ser humano provavelmente não estará aqui para assistir ao espetáculo. Isso acontece porque estamos falando de escalas de tempo que desafiam completamente nossa percepção. A interação entre Andrômeda e a Via Láctea ocorrerá ao longo de bilhões de anos, e as estimativas sobre os detalhes e o momento exato desse encontro ainda possuem incertezas. O universo não funciona como um relógio perfeitamente previsível quando estamos falando de sistemas tão gigantescos. Pequenas diferenças nas trajetórias, na distribuição de massa e na influência gravitacional de outras galáxias podem alterar o resultado. Portanto, não existe uma data simples em que alguém possa colocar no calendário. Hoje começa a colisão. Será um processo extremamente lento em escala humana e extremamente violento em escala cósmica. Mas existe uma ironia fascinante nisso tudo. O Sol também não permanecerá para sempre como conhecemos. Muito antes ou durante essas mudanças, dependendo das escalas consideradas, nossa estrela estará evoluindo e o ambiente da Terra será profundamente transformado. O destino da humanidade pode estar ligado a problemas muito mais imediatos do que a própria chegada de Andrômeda. E existe ainda outro detalhe que torna essa história mais estranha. Andrômeda não está sozinha. Ela faz parte do chamado Grupo Local, uma enorme associação gravitacional que reúne a Via Láctea, Andrômeda, a Galáxia do Triângulo e dezenas de outras galáxias menores. Isso significa que o encontro entre Via Láctea e Andrômeda não acontece em um universo vazio. Outras galáxias e estruturas também exercem influência gravitacional. Algumas pequenas galáxias já estão sendo lentamente incorporadas pelas maiores, deixando para trás correntes de estrelas espalhadas pelo espaço. Quando olhamos para fotografias profundas do universo, percebemos que galáxias não são estruturas isoladas e eternas. Elas crescem, interagem, absorvem outras galáxias e mudam de forma. Andrômeda é um exemplo perfeito disso. Seus próprios detalhes indicam que ela possui uma história complexa de encontros anteriores. Em outras palavras, a galáxia que hoje parece majestosa e tranquila provavelmente é o resultado de antigas colisões cósmicas. Mas talvez a parte mais assustadora esteja escondida no centro de tudo. Tanto a Via Láctea quanto Andrômeda possuem buracos negros supermassivos em seus centros. No coração da Via Láctea está Sagitários, Agraro, enquanto Andrômeda abriga um enorme buraco negro central. Quando duas galáxias se fundem, seus buracos negros centrais podem acabar formando um sistema gravitacional extremamente complexo e, em uma etapa posterior, eventualmente se unirem. Isso pode liberar uma quantidade colossal de energia na forma de ondas gravitacionais. Não significa que um buraco negro gigantesco irá sair perseguindo estrelas pela galáxia ou engolir tudo ao redor como um aspirador cósmico. Essa imagem é enganosa. A gravidade de um buraco negro, a uma determinada distância, funciona como a de qualquer outro objeto com a mesma massa. O verdadeiro perigo não é uma criatura cósmica devorando tudo, é a transformação lenta e inevitável de uma estrutura inteira causada pela gravidade. E agora chegamos à pergunta que provavelmente passou pela sua cabeça desde o início. A Terra está em perigo por causa de Andrômeda? A resposta é muito menos cinematográfica do que parece. A fusão galáctica não significa que nosso planeta será esmagado por uma estrela ou atingido diretamente por Andrômeda. As distâncias entre os sistemas estelares são enormes. Entretanto, isso não significa que absolutamente nada possa mudar. A órbita do próprio Sol dentro da futura galáxia poderá ser alterada, dependendo da dinâmica da fusão. O Sol poderia acabar em uma região diferente da estrutura resultante. Enquanto isso, o ambiente ao redor do sistema solar poderia mudar drasticamente. Mas há um problema ainda maior. A Terra provavelmente não será habitável nessa época devido à evolução natural do próprio Sol. À medida que nossa estrela envelhece e se torna progressivamente mais luminosa, as condições na Terra deverão mudar muito antes de qualquer cenário final envolvendo Andrômeda. Portanto, o maior perigo para a humanidade talvez nunca tenha sido a galáxia que está vindo em nossa direção. Talvez seja justamente isso que torna Andrômeda tão assustadora. Ela nos mostra que o universo não precisa destruir algo rapidamente para transformá-lo completamente. Bilhões de anos podem parecer uma eternidade, mas em escala cósmica são apenas uma etapa. As estrelas nascem e morrem. Galáxias se encontram. Buracos negros crescem e estruturas inteiras são remodeladas pela gravidade. Enquanto tudo isso acontece, nós vivemos em um pequeno planeta, durante um intervalo extremamente curto da história do universo. Na próxima vez que você olhar para o céu e encontrar aquela pequena mancha de luz na direção da constelação de Andrômeda, lembre-se do que realmente está vendo. Não é apenas uma galáxia distante, é uma estrutura gigantesca, com uma história própria, viajando pelo espaço e destinada a interagir com a nossa. E existe uma última ironia. Quando o céu finalmente mudar de maneira irreconhecível,
ninguém poderá assistir da Terra como fazemos hoje. A civilização que olha para Andrômeda agora talvez seja apenas uma testemunha temporária de um espetáculo que o universo continuará realizando muito depois que nós desaparecermos. E talvez essa seja a verdade mais assustadora de todas. O universo não está esperando por nós. Ele simplesmente continua.